Maravilhosa a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, que diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Amém. Que Deus acrescente suas ricas bênçãos à leitura de sua gloriosa palavra. Amém, amém. Uma das coisas que cada um de nós estamos precisando com urgência é estarmos em sintonia com Deus. Na mensagem Companheirismo através da redenção, o mensageiro diz: mas quando o nosso corpo entra em sintonia com Deus, se tornando parte dele, então nossa alma pode captar o poder do Espírito Santo para vindicar a presença do Senhor Jesus Cristo e todo o seu poder e onipotência. Ele ressuscitou dos mortos, ele vive no nosso meio hoje, e ele deseja companheirismo com o seu povo novamente. Sua grande majestade, sua glória está agora se difundindo. E ele tem desejo de ter companheirismo novamente com seu povo, como fez no jardim do Éden. Aleluia. Amados, nós não imaginamos a grandeza da dimensão de um relacionamento com Deus. E o que isso é capaz de resultar. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Esse andar com Deus revela esse grande acontecimento e teve a aprovação de Deus. E é isso que mais importa. Muitos estão preocupados em serem usados por Deus, mas não se interessam em serem aprovados por Deus. Nosso relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa que venhamos fazer para Ele. Sabendo que tudo aquilo que é feito para Ele, em sua perfeita vontade, também vai ter o seu valor considerado. Porém, é tempo de pararmos, olharmos, vermos que qualidade de relacionamento estamos tendo com o Senhor. Temos tido muito um relacionamento vazio, um relacionamento sem vida. Esse é um tempo de grande declínio espiritual, quando o externo é mais buscado, quando a aparência de piedade é mais exercida e negam a eficácia dela. As Escrituras dizem em 1 Samuel 17, a parte B, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Hoje é mais fácil apegar-se à sabedoria humana do que no poder de Deus. Porém, quando somos novas criaturas em Cristo Jesus, somos levados a buscar as coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então as coisas eternas, elas vão se caracterizando em nossas vidas. Passamos a ver que quão elevado é, quão transcendente é as coisas que são lá de cima, e tudo aquilo que é terreno e temporal fica tão distante em relação ao reino do Espírito Santo. Aleluia! Então você passa a ver a qualidade de relacionamento que teremos com Deus. E você sabia, meus irmãos,
que a diferença entre os anjos e os redimidos, há uma relação diferente de Deus para com os anjos e para com os humanos redimidos. O profeta diz isso na mensagem O Anjo de Deus. Somos filhos e filhas. Anjos são servos, correto? Os servos não podem ir aonde os filhos e as filhas vão. Eles não podem entrar nesse relacionamento, pois eles são servos. E nós somos filhos e filhas de Deus redimidos. Eles não conhecem o pecado por experiência. Deus nos tirou do lamaçal, do beco da morte, do fundo do poço das trevas de Satanás. Ele nos tirou dos príncipes das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, pertencemos ao reino do Filho do seu amor, e ali se encontra este real relacionamento com Deus. Sim, através do sacrifício de Jesus no Calvário, nosso relacionamento com Deus foi restaurado. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. É o que a palavra de Deus assim nos diz. Você tem que encontrar Deus em um relacionamento pessoal, numa experiência. Se você clama que tem isto e continua vivendo para o mundo, então há algo errado. O diabo tem te desviado da escritura correta. Um cristão não está atrás de fama. Ele não deseja imitar o mundo. Se você olhar o homem espiritual, o seu desejo é ser semelhante a Cristo. Já o homem natural, ele deseja imitar o mundo. Já o homem natural, ele gosta de destaque. Ele gosta de ver o seu nome anunciado. Ele gosta que enfatize tudo o que ele diz. Ele é atraído por multidão. Porém, um homem e uma mulher que passaram pelo novo nascimento, que passaram da morte para a vida, eles estão preocupados com a aprovação dos céus. É com o que o Deus Altíssimo diz. Sim, na maioria das vezes, nosso relacionamento com Deus vai entrar em conflitos. Você sabia disso? Sim, aqueles que vivem para si mesmos, para aqueles que vivem para a sua religião, para a sua denominação ou para algum sistema, sempre haverá conflitos de incompatibilidade entre o carnal e o espiritual. Saiba disso. Teu relacionamento com Deus e a tua espiritualidade e o teu amor a Ele vai entrar em conflitos. Haverá oposições, tramas, calúnias, rejeições. Você se lembra de Daniel no capítulo 6? Ali quando os príncipes e presidentes procuraram achar ocasião de culpa em Daniel, e porém não conseguiram, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Ele era irrepreensível. Veja então o que eles fizeram. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Ah, vejam vocês a fidelidade e o relacionamento de Daniel com Deus. Sim, o seu relacionamento com Deus estava acima da posição que ele ocupava, do cargo que ele ocupava junto ao rei Dário. E antes, lá com Nabucodonosor, todo tipo de rei que entrava e dominava, Daniel se destacava devido à sua posição de servir a Deus, sua fidelidade a Deus. Deus o sustentava, Daniel honrava a Deus e Deus honrava Daniel. E esses homens perversos criaram um decreto que chocasse com a fé e os mandamentos de Daniel, de Deus digo, que Daniel, o profeta, cria.
e fizeram um edito real, que qualquer um que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. E por fim o rei Dário confirmou o edito e assinou a escritura. Quando Daniel soube que a escritura, o edito estava assinado, o que ele fez? Correu até o rei? Correu até os seus inimigos? Não! Correu até a sua casa, entrou em sua casa, ora via no seu quarto janelas abertas em direção a Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Nada impediu aquele homem de buscar a face de Deus, nada impedia de ter comunhão, relacionamento com Deus. Veja, meus irmãos, então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Daniel estava no lugar certo. Daniel estava posicionado, fiel ao seu Deus. Estamos necessitados disso. Independente da condição que o mundo se encontra, do que a política se encontra, de como as igrejas se encontram, dos decretos que virão. Oh, Deus tem os seus Daniel, Deus tem os seus filhos, Deus tem os seus escolhidos em algum lugar, em comunhão íntima com Ele. Chegará uma hora, quando o aperto vier, que as pessoas, a tua família, o povo onde tu congrega, vai precisar de um homem de oração, de uma mulher de oração nesta hora, não de um grande pregador, não de um grande conferencista, mas de alguém que conheça o seu Deus por experiência própria. É disto que estamos precisando, alguém que conheça Deus e que seja de Deus conhecido também. Aleluia! Veja, era um decreto para 30 dias, ou seja, um mês inteiro. E já em seguida, talvez no primeiro dia foram e viram Daniel em oração a Deus. Daniel tinha uma vida de oração, uma vida de oração secreta. Seu relacionamento com Deus era verdadeiro, era experiencial. Ele conhecia por experiência própria. E hoje, se viesse tal decreto, para muitos não haveria diferença alguma, pois muito passam dias, semanas, meses sem oração. Com decreto ou sem decreto, para a maioria seria algo normal, não teria problema, pois não oram e vivem sem um relacionamento com Deus. Mas para aqueles que realmente creem que Deus fez uma obra sobrenatural em sua vida, em seu interior, esses não temeriam decreto algum, pois eles sabem que tem Cristo, eles sabem quem tem crido também, e que a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Eles buscam coisas que são lá de cima. Daniel foi lançado na cova dos leões, a despeito que o próprio o rei quis livrá-lo, mas não pode. Chega uma hora para os verdadeiros servos e servas de Deus, que nem a família pode fazer nada, nem a igreja ou o pastor poderá fazer nada. É algo entre você e Deus, é uma luta entre você e Deus, porque ali está a tua intimidade com Ele. O teu amor para com Ele será acrescentado. A luz de Deus raiará sobre a tua vida. Aquilo que parece morte se transforma em vida. Sim, a luz raiará, brilhará sobre a tua vida, resplandecerá no pior momento do teu viver. Levanta e resplandece. A luz vai nascendo sobre a tua vida.
A presença dele chega até você. Aleluia! No final, o anjo fechou a boca dos leões e Daniel saiu da cova. E o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, que fossem lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. E no final do capítulo 6 diz: este Daniel, pois, prosperou no reino de Dário e no reinado de Ciro o persa. Quando quiseram deixá-lo na cova, com os ossos esmigalhados de Daniel, Deus não deixou nem seus ossos se esmigalhar, não. Deus prosperou no reinado daqueles reis daqueles dias. É assim que agimos também na hora da pressão, na hora do tumulto, na hora da confusão, na hora da perseguição. Como reagimos quando nossa fé é confrontada? Que testemunho damos quando somos rejeitados? Quando alguma cova nos aguarda? Será que vou orar? Vou dar graças ao meu Deus? Tudo vai depender do teu relacionamento sólido com o Senhor. O recebimento do batismo do Espírito Santo. Aquela fé, aquele sexto sentido ungido. Aquele poder secreto se manifesta nessas horas emergenciais. E o Senhor dirá: não temas, pois eu estou contigo. Meus irmãos, estamos vivendo nesse tempo final. E o que estamos presenciando é um acúmulo de mundanismo, modernismo. As crentes se parecendo com as mundanas. Os homens se parecendo com os mundanos. Tantas coisas que estão ocupando o nosso tempo que deveria estarmos em oração e consagração. Um tempo de preparação para o rapto, para a segunda vinda de Jesus Cristo. Estamos muito despreocupados. Nosso relacionamento com Deus é todo fragmentado. Falta consistência, solidez. Mas saiba de uma coisa: a vida cristã é um milagre. E a sua vida e o seu viver é para exaltar a Cristo. Daniel, antes de ir para a cova dos leões, ele já tinha o seu viver rendido a Deus. Assim deve ser a sua vida, a minha vida, completamente rendida ao Espírito Santo. Nós louvamos mais ou reclamamos mais? Nós vivemos mais para o Senhor ou vivemos mais para nós mesmos? O nosso vocabulário é o mesmo vocabulário do Espírito Santo, de sua palavra? Como estou nesses últimos meses ou semana? Uma coisa é certa: